pesquisa está sendo conduzida aqui na FOB USP, em Bauru, com seleção de crianças para análise de aquisição de vocabulário. Na condução desse estudo, nós temos hoje aqui como participantes do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Simone Rage, que é professora doutora do Departamento de Fonoaudiologia da FOB USP, orientadora dessa pesquisa, desenvolvida pela Carolina Providello, que é fonoaudióloga e aluna do programa de pós-graduação da FOB USP, na área de processos e distúrbios da comunicação, com ênfase em linguagem infantil. Simone já esteve conosco em outra oportunidade, volta mais uma vez aqui participando com a gente, e a Carolina pela primeira vez aqui, nossa convidada. Sejam bem-vindas. Obrigada, Lidiane. Bom, vamos lá, eu gostaria que vocês contassem a partir de qual contexto surgiu a ideia de desenvolver esse estudo e como vem se dando a construção desse trabalho. Certo. Então, eu vou explicar um pouquinho esse contexto e depois a Carolina explica como está o desenho, né? Como é o desenho da pesquisa que a gente está desenvolvendo. Então, olha, dentre os aspectos de linguagem, um deles é o vocabulário. Então, quando uma criança nasce e ela não fala, mas ela balbucia, ela pode se comunicar por meio dos gestos, mas quando chega no segundo ano de vida, a gente tem a expectativa de que ela comece a falar. E esse começar a falar começa justamente pelo quê? Pelas palavras. Embora elas não falem essas palavras corretamente, do ponto de vista do som, elas começam a dizer o nome das coisas, a dizer o nome das ações, então, caiu, pegou, o nome dos objetos, o nome das pessoas, e a partir de um conjunto de palavras, logo em seguida ela começa a formar frases, ou seja, juntar uma palavrinha com a outra. Esse processo a gente chama de aquisição de vocabulário, aquisição lexical, que a gente tem a perspectiva, né, baseado em estudos sobre o desenvolvimento típico, que isso tem início no segundo ano de vida. Geralmente, uma criança de 1 ano e meio tem aí mais ou menos umas 5 palavras. Quando ela completa 2 anos de idade, a gente sempre teve um marco bastante utilizado como parâmetro para os fonoaudiólogos, para os pediatras, de que uma criança, ao completar 2 anos de idade, ela tem aí em torno de 50 palavras. E essas 50 palavras são nomes, então, nome de brinquedos, nome de alimentos, nomes de meios de transporte, verbos, adjetivos, e até palavras com sentido gramatical. Então, quando ela usa um com, um para, um embaixo, também está contando como palavra. Há um certo padrão, então, nessas primeiras palavras adotadas, né, aprendidas pela criança. Isso, exatamente. Então, por volta dos 2 anos, a gente tem a expectativa de que essa criança está falando e ela tem aí em torno de 50 palavras. Na verdade, os estudos mostram que tem até mais. Então, os marcos que a gente tem chega a dizer que essas crianças têm em torno de 200 palavras. E elas já estariam combinando, elas já combinam 2 palavras numa frase. Bom, o que a gente tem de novidade nos 2 últimos anos, né? Antes mesmo da pandemia, um centro de desenvolvimento para o controle de doenças lá dos Estados Unidos, que é um órgão de vigilância em saúde, e vamos pensar que o desenvolvimento de linguagem tem a ver com saúde também, então, quando a criança não tem doenças e evolui do ponto de vista motor, do ponto de vista da independência e da comunicação, significa que ela está com boa saúde, né? Ela está tendo um bom desenvolvimento, isso significa uma boa saúde, certo? Esse órgão de vigilância lá dos Estados Unidos fez uma revisão dos marcos de desenvolvimento, e dentro desta revisão, a linguagem aparece, o desenvolvimento de linguagem aparece também. E um dos marcos que foi modificado foi quanto ao número de palavras produzidas pelas crianças. Antes, esse manual desse centro de desenvolvimento, ele apontava que a criança deveria ter, aos 24 meses, as tais 50 palavras. E esse marco foi postergado para 30 meses.
E isso vem sendo divulgado nos manuais de pediatria, tem gerado uma certa posicionamento, opiniões diversas, outras favoráveis, outras não, a respeito da mudança desse marco. E para quem é fonoaudiólogo, e isso inclui os fonoaudiólogos dos Estados Unidos, essa mudança gerou uma preocupação. E qual é essa preocupação? Será que é isso mesmo? Será que esse marco deva ser postergado? E será que a gente não pode estar aguardando mais tempo uma criança que, porventura, possa ter atraso? Então, se a gente pensar numa criança com atraso de linguagem, ela vai chegar aos 2 anos e ela não tem 50 palavras, isso já é um alerta para os pais para procurarem ajuda para tentar descobrir por que ela não está produzindo o número de palavras que é razoavelmente típico. Se esse marco é postergado para 30 meses, a gente tem uma preocupação, né? Se a gente não está postergando a chegada de crianças com atraso aos consultórios fonoaudiológicos. É aí, então, que surge a ideia da pesquisa da Carolina, que ela vai explicar, sobre aquisição lexical. Então, a nossa pergunta é, quando as crianças que são falantes do português, vamos lembrar que esses marcos foram alterados lá nos Estados Unidos, com base em estudos de crianças falantes do inglês, né? Então, quando que as crianças falantes do português adquirem 50 palavras? E nós estendemos esse estudo para crianças falantes do português de Portugal. Nós entramos em parceria com a Universidade Fernando Pessoa, da cidade do Porto, em Portugal, e eles vão fazer o mesmo estudo, só que com crianças falantes do português lá em Portugal. Que bacana. Aproveitando, né, que você mencionou, né, que como esse estudo está sendo já concebido, Carolina, o recorte de seleção dessas crianças envolve os primeiros anos da primeira infância. Sim, pelo que a professora comentou, né, a gente vai usar os marcos que foram usados na literatura para comparar e verificar, assim, qual é a idade, né, que é esperada e qual que é a média que acontece em diferentes crianças. Então, nossa ideia é acompanhar uma mesma criança em 2 períodos distintos. Então, quando ela tiver em torno de 24 meses, então 2 anos, em torno de 30 meses, 2 anos e 6 meses, né? Então, a gente vai acompanhar essa mesma criança em 2 momentos. Aí, agora, né, a gente vai ter essa comparação em diferentes perspectivas, então a gente vai querer... agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa metodologia, né, o que a gente busca na pesquisa. Então, primeiro a gente busca investigar crianças, pais de crianças que possam responder um questionário, inicialmente, né, eu vou ter uma conversa. Então, primeiro de tudo, quem tem interesse deve preencher um formulário. Nesse formulário vai ter basicamente os dados iniciais e um termo de consentimento. Então, vai explicar toda a metodologia da pesquisa, quais são os riscos, benefícios e como que é todo esse procedimento. A partir disso, essa pessoa vai colocar o endereço, né, o telefone de contato, e eu vou entrar em contato posteriormente por telefone. Geralmente por WhatsApp eu vou entrar em contato, e aí a partir disso eu vou marcar uma entrevista. Essa entrevista inicial, né, ela vai acabar permeando os primeiros critérios de inclusão dos nossos participantes, que são, então, pais de crianças que são de 22, né, então a gente vai buscar de 22 a 26 meses. Então, nesse primeiro, né, na primeira etapa da pesquisa. Esses pais, a gente está buscando que são do estado de São Paulo, então a gente reduziu, né, um pouquinho a nossa amostra dentro do Brasil para poder conseguir investigar com mais detalhes como que é dentro dessa região, para não ter uma variação amostral. A gente teve uma conversa com o estatístico, que explicou isso um pouco melhor. Assim, essas famílias preencher esse formulário, eu entrarei em contato para marcar uma entrevista. Nessa entrevista, a gente vai trabalhando e eu vou perguntar um pouco sobre algumas características básicas da criança, desenvolvimento de fala, histórico na família, presença de alguma alteração externa, né, como síndromes, deficiência auditiva. Isso que a gente buscou não incluir crianças que tivessem essas alterações, por conta de conhecer mesmo a amostra dentro do desenvolvimento típico. Típico, isso. São entrevistas presenciais, online? Como é que vocês estão formatando? Essa entrevista é totalmente online, então eu entro em contato, pode ser tanto pelo WhatsApp vídeo, ou pelo Google Meet, pelo Zoom, qualquer plataforma que eu consiga ter o contato direto com a família. Uma entrevista básica. Aí, nesse momento, eu oriento
no preenchimento de uma lista de vocabulário, que é, né, a metodologia que a gente vai usar. Essa lista ela é bem simples, é um preenchimento rápido que eu vou mostrando pelo formulário. Ela consegue marcar as palavras que a criança compreende e que ela compreende e fala. E assim a gente vai conseguir ter essa amostra. Então, ela vai preencher nesse primeiro momento, e depois, 6 meses, eu vou entrar em contato novamente com ela para preencher essa lista de novo. Então, para a gente poder ter essa perspectiva, né? Comparar esses 2 momentos. Então, a entrevista acontece nesses 2 períodos. Mas aí o contato é todo feito por mim, eu vou entrar em contato para não ter nenhuma preocupação quanto a tempo e tudo mais. Você permite que vocês possam entrar em contato com pessoas de vários lugares do estado, né? Com vários perfis, né? Exato. É uma das coisas que a gente até pensou, ter uma variação, assim, algumas perguntas de nível socioeconômico, de escolaridade, qual que é o tempo de uso de telas, outros fatores nesse desenvolvimento da criança, contando, né, como um fator para a nossa pesquisa também. A professora queria acrescentar alguma coisa? Eu ia comentar que a lista, ela tem em torno de 400 palavras, não é isso, Carolina? Vamos confirmar, né? Então, e essas palavras da rotina, é uma lista, inclusive, bastante utilizada internacionalmente. Ela é originariamente do inglês, mas ela tem tradução aqui para a língua portuguesa, ela é utilizada em Portugal, ela é usada no Brasil com muita frequência nas pesquisas e até em outros países, por exemplo, de língua espanhola. Então, são 400 palavras de várias categorias. Então, você tem alimentos, brinquedos, advérbios também, advérbios de lugar, advérbios de espaço. Então, a gente tem um rol aí que daria, sim, para a gente ter uma amostra, né, do vocabulário dessa criança. Como são os pais, que frequentemente são eles que ficam mais tempo com a criança, a gente calcula que eles têm condições de dizer quais são as palavras que essa criança diz e quais são as palavras que essa criança compreende. Ele vai lá fazer um X, não é mesmo, Carolina? Pelo Google Form, ele vai preencher, ele não vai receber nada em papel, ele vai fazer tudo online, e ele vai ter tempo para pensar sobre isso. Essa ela fala, essa ela não fala, ele vai anotando. Isso vai nos possibilitar testar justamente o que a gente comentou no início da entrevista. Quantas palavras essas crianças têm? Em torno de 24 meses, né? Por isso a gente está pegando um pouquinho antes, 22, e um pouquinho depois, e depois lá aos 30 meses, também um pouquinho antes, 2 meses antes e 2 meses depois, até para dar uma certa margem para nós, né, Carolina, de pegar exatamente aos 24, às vezes pode não coincidir de ter uma população que recebeu a pesquisa, então a gente está dando uma margem aí de 2 meses que é permitido, que é possível, né? O trabalho, a pesquisa de vocês, né, ela tem um objetivo quantitativo, pelo que eu estou entendendo, mas... quantitativo. Quantitativo, mas no caso, uma criança que tenha sido identificada com dificuldades de expressão, seja por meio, né, da contagem das palavras, ela fala poucas palavras, já tem uma certa idade em que deveria estar falando mais palavras diferentes, né, de diferentes contextos, ou ela fala muitas palavras, porém tem dificuldade de expressão. No caso de os pais buscarem uma ajuda de um profissional da fonoaudiologia, num consultório, tudo isso é levado em conta? Dentro desses marcos de desenvolvimento infantil, essas formas de expressão, então, ela fala muitas palavras, mas ela apresenta gagueira, ela tem dificuldade de se expressar, não fala palavras completas. Há outras formas também de análise de expressão dentro desses marcos de desenvolvimento, quando existe um trabalho, claro que personalizado e direcionado para essa criança? Sim, existe, mas dentro do trabalho da Carolina, o foco vai ser exclusivamente vocabulário. Tanto que, se a criança não precisa falar o vocábulo corretamente, então a gente sabe que uma criança, por exemplo, de 2 anos e 2 meses, ao invés de cachorro, talvez diga tatoio, né? Em vez de água, talvez diga aua, e isso a gente não vai considerar. Então, a gente está separando a questão do vocábulo e da produção dos sons desse vocábulo. Então, se ela tem trocas, né, e que são esperadas para a idade dela, isso não vai ser levado em conta. Vai ser levado em conta ela realmente ser capaz
de nomear aquele objeto, aquela pessoa, aquela ação, por meio daquele léxico. Mas é claro, se durante as entrevistas que a Carolina for fazer, ela, embora a gente vai tentar selecionar crianças aparentemente, né, com desenvolvimento típico, mas é claro, se nesse percurso crianças aparecerem com dificuldades, a Carolina não vai colocar na amostra dela, mas vai sim dar uma atenção para essas crianças, fazendo uma triagem. A gente tem a nossa clínica de fonoaudiologia, onde nós nos comprometemos a receber essa criança para uma avaliação mais aprofundada e, se for o caso, até mesmo intervenção. Tem essa responsabilidade, né, de caso aconteça da gente ter alguma criança nesse percurso. Embora o nosso foco seja identificar um marco típico. Esse marco que a gente quer identificar, mas por que essa exigência do típico? Justamente para a gente poder ter uma métrica para poder identificar quem tem transtorno. Vamos supor que a gente descubra que esse marco seja mesmo das 50 palavras, seja aos 30 meses. Ok, né? Então, a gente tem um marco diferente do que a gente vinha propondo até então. Então, talvez a gente tenha que aguardar mesmo um pouco mais para que esse repertório apareça. Mas a gente precisa dessa métrica, a gente precisa conhecer o perfil de crianças típicas. Uma amostra, né? Não é todas as crianças do Brasil, que a gente pudesse fazer isso no futuro, né, Carolina? Pelo menos uma amostra de cada estado, porque a gente tem muita variabilidade cultural nesse país, de nível socioeconômico, de vocábulos mesmo, né? Mas, no momento, a gente está bem modesto e vamos buscar aqui do estado de São Paulo. A partir do que a professora comentou agora, já coloco a minha próxima pergunta, né? Que o objetivo é obtenção de uma métrica, né? A partir dessa análise e da obtenção desses dados, o levantamento desses dados todos. E aí eu queria que a Carolina comentasse qual é a contribuição esperada a partir dos resultados dessa amostragem que está sendo construída. Então, a partir dessa pesquisa, a gente consegue estabelecer habilidades esperadas dentro de um momento. Nesse caso, a habilidade das palavras. Então, nesse formato, a gente consegue dar devolutiva para as famílias, como a professora comentou, que elas possam se empoderar como família, né? Então, elas conhecendo esses marcos, elas conseguem agir mais cedo, conseguem buscar intervenção precoce, o diagnóstico. Então, a partir de você tem uma informação mais precisa, você consegue intervir melhor no desenvolvimento e, assim, uma qualidade de vida para a criança, para a família, para os profissionais, para todo mundo. Então, conhecer isso é o nosso primeiro objetivo, assim, né? Então, atingir um marco que seja norteador. Além disso, também como profissionais, né? Então, a fonoaudiologia, ela tem as habilidades, né, do desenvolvimento de linguagem também, que a gente espera algumas coisas. Então, a gente, como profissional, também norteia o nosso tipo de intervenção, como que a gente vai delimitar essa questão de vocabulário, a aquisição lexical em si. Então, tudo isso também contribui. Acredito que seja uma contribuição importante. Uhum. Eu queria aproveitar o espaço e pedir para que vocês divulgassem os canais de comunicação, as pessoas que nos assistem, nos ouvem, seja pela TV Câmara, pela Rádio Câmara ou pelo nosso canal aqui no YouTube, TV Câmara Bauru, que quiserem, que tiverem interesse, né, em participar com seus filhos, suas crianças dessa pesquisa, qual é o contato que vocês têm disponibilizado? Então, o contato primeiro pode ser por telefone, né? Então, pelo meu WhatsApp, vou passar aqui abertamente, que é 14-981-76-8964, para entrar em contato diretamente comigo, ou pelos e-mails, né? Tanto o meu quanto da professora, carolinafelix@usp.br, ou simonirage@usp.br. Então, são os primeiros contatos à vontade. Qual que é a previsão de conclusão desse estudo? Então, esse é o estudo, né, ele é do meu mestrado, então eu iniciei nesse ano, em abril desse ano, e ele termina no final do ano que vem, de 2023, mas a nossa coleta primeira, né, dessa primeira etapa, vai acontecer quando a criança tiver até o começo do ano que vem, que daí na segunda coleta a gente vai estar fazendo no próximo semestre, né, então a gente vai ter essas duas etapas. Então, o ideal até o final desse ano, né, estou buscando as primeiras crianças.
Tá ok. Eu queria agradecer a participação aqui no programa Espaço Aberto, simultaneamente 2 convidadas aqui em formato virtual para TV e Rádio Câmara Bauru, a Simone Raja, que é professora doutora do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP, ela é orientadora dessa pesquisa que estamos comentando, né, com crianças para análise de aquisição de vocabulário, desenvolvida pela Carolina Providelo, que é fonoaudióloga e aluna do programa de pós-graduação da FOB-USP, na área de processos e distúrbios da comunicação, com ênfase em linguagem infantil. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês e boa sorte aí no trabalho, no levantamento. Nós é que agradecemos. Obrigada pela ajuda na divulgação. Muito obrigada. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e reforço mais uma vez que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!